dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal BDcast. Nós vamos hoje para um novo episódio. Vamos falar um pouco mais sobre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e desde já eu peço que subscrevam os nossos canais, né? O BDcast está disponível, né, nas principais plataformas de podcasts e também no nosso canal no YouTube, tá? Vamos lá. Bom, o tema de hoje eu vou falar um pouco sobre os agentes de tratamento na LGPD, né? No primeiro episódio do nosso BDcast eu fiz um apanhado geral sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Falei sobre a sua abrangência, né? A sua finalidade, que é a proteção dos dados das pessoas naturais, e dei uma visão geral, né, da LGPD, que pode ser vista, né, nos nossos canais. Aí embaixo eu já tenho um link para o Spotify e para o nosso canal no YouTube, tá? Fiquem à vontade para assistir, para efetuar sugestões, né, as avaliações, ver o que ficou faltando e até para complementar, né, nossos debates, né, nossas discussões, tá bom? Vamos lá. Bom, os agentes de tratamento para a LGPD, né? A LGPD define a figura do controlador e a figura do operador, né? No texto expresso de lei, né? A figura do controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado responsáveis pelas decisões referentes ao tratamento de dados, né? Então, assim, o controlador é aquele que detém o poder de decisão sobre finalidades, sobre meios de tratamento. Então, ele detém esse poder de comando, né, de decisão. Tá? Já o operador, na redação da lei, né, é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Tá? Tem duas figuras que são importantes aqui, né, para efeito de disciplina da relação entre controlador e operador, que é o Data Processing Agreement, que é o acordo de processamento de dados entre controlador e operador, né? Eu vou falar mais à frente um pouco mais sobre esse contrato, né? E temos também o relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que é o DPIA, o Data Protection Impact Assessment, que é uma documentação que o controlador tem que elaborar, né, contendo a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como as medidas de salvaguardas de mitigação desses riscos. Tá? Eu vou falar também um pouco mais à frente. Entrando um pouco mais na descrição da figura do controlador, a gente tem algumas características principais, né? Aqui já indo um pouco além da literalidade do texto da lei, né? O primeiro ponto é que o controlador ele sempre vai existir nas operações de tratamento de dados pessoais, tá? Não existe a hipótese, né, de você ter um tratamento de dados pessoais sem ter a figura de um controlador, tá? O controlador ele é uma pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que toma as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais ao longo de todo o ciclo de vida dos dados, né? Então ele tem o poder de decisão sobre as finalidades e os meios essenciais de tratamento, além de determinar e avaliar as bases legais de tratamento que estão previstos na LGPD. Tá? O controlador, sob o ponto de vista da responsabilização civil e da responsabilização prevista na própria LGPD, ele é aquele que tem a responsabilidade direta, né, por violações à LGPD, mesmo que não necessariamente tenha acesso aos dados, tá? Já que ele tem, né, todo o poder de decisão, ele é o principal responsável e é responsável diretamente. Tá? Então, o controlador é responsável por garantir o cumprimento do direito dos titulares dos dados pessoais. Tá? Sempre vai existir nas operações de tratamento, como já coloquei anteriormente, e a gente tem a possibilidade de existir a co-controladoria de dados, que é o Joint Controllers, né? Porque a gente pode ter várias situações em que duas empresas compartilham dados,
e aí cada empresa vai deter ali a sua parcela, né, de poder de definir os meios de tratamento, as finalidades, avaliar as bases legais. Então, nesse caso, a gente tem, né, essa figura do co-controller ou a controladoria compartilhada, né, de dados. Uma situação importante, né, na figura, quando a gente vai definir as figuras de controlador e de operador de dados pessoais, é o fato de que os empregados, ou, por exemplo, os servidores públicos de órgãos públicos, né, eles atuam em subordinação às decisões do controlador. Né? Então, esses empregados, esses servidores públicos que atuam, né, conforme determinação da direção do controlador, né, os altos níveis, né, ali tem o exercício de poder hierárquico e tudo mais, né, esses servidores ou empregados, eles não se confundem com a figura do operador de dados pessoais. Tá? Aqui a gente trabalha nessa definição o caráter institucional, né, na definição de controlador e operador. Tá? Aí, falando um pouco mais sobre o operador, a gente já colocou aqui pelo texto legal, né, o operador atua de acordo com os interesses e finalidades definidos pelo controlador. Aqui eu repito, né, a advertência que eu fiz anteriormente, que a gente observa o caráter institucional. Então, por exemplo, o empregado ou, né, servidores, colaboradores de entidades públicas, empregados públicos, eles atuam com subordinação, né, aos chefes, aos diretores. Né? Então, assim, né, esses empregados eles não são operadores para efeito da LGPD. Né? Essa relação entre, né, controlador e os empregados é uma relação que tem um viés mais trabalhista. Tá? Tem que tomar cuidado para não confundir isso. Então, o operador realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ele não tem poder decisório sobre as finalidades, sobre as bases legais ou meios de tratamento, mas pode sugerir meios não essenciais, né, que são aspectos mais práticos durante o tratamento de dados, né, durante o ciclo de vida dos dados. Tá? E em determinados casos, ele pode vir a executar tarefas que são tecnicamente complexas, com algum nível de influência, né, nessas tarefas, mas sempre seguindo o comando do controlador. Tá? E um outro ponto é que o operador sempre tem acesso aos dados pessoais. É importante, né, realçar isso. Tá? O operador, né, sob o ponto de vista da responsabilização, ele pode ser responsabilizado com base na LGPD se deixar de cumprir as determinações lícitas do controlador ou as obrigações previstas na LGPD. Né? Eu vou dar um exemplo do operador que tem acesso a determinados dados para determinada finalidade e acaba utilizando esses dados para finalidade diversa. Né? Nesse caso, ele está atuando em violação à LGPD e, por conta disso, ele passa a ser considerado também, né, um controlador. Né? Eu até coloco ali embaixo que ele fica equiparado, né, ou torna-se controlador para efeito da responsabilidade. Ou seja, né, se o operador atuar fora das instruções do controlador, né, e fora das determinações da LGPD, ele se equipara ao controlador e aí ele vai ter todas as responsabilidades inerentes à figura. Tá? Vamos trabalhar algumas hipóteses, né, para a gente conseguir diferenciar melhor as figuras, né, do controlador de dados para o operador de dados. Tá? No caso de uma solicitação do titular de dados que é feita perante o operador, a gente tem aqui nesse caso a importância das disposições contratuais que disciplinam a atividade na relação do operador com o controlador e também entre operador e suboperadores, né? Isso pode acontecer em algumas hipóteses. Então, no caso dessa solicitação do titular de dados, quando ela é feita perante o operador, a gente vai ter que observar as disposições contratuais, né,
do Data Processing Agreement, que é o acordo de processamento de dados entre controlador e operador, para ver como o operador deve se comportar, né, no caso dele receber uma solicitação do titular de dados, né. A melhor conduta, né, aquilo que seria mais recomendável, é que ele busque sempre, né, imediatamente notificar o controlador dessa solicitação do titular, e se tiver dentro das atribuições dele, o operador, né, a solicitação do titular for algo mais simples, em alguns casos, o próprio operador pode efetuar essa resposta, né, ao titular de forma a garantir aqui a agilidade na resposta. Mas o principal é esse procedimento, né, de como o operador deve se comportar, como o operador deve, né, efetuar as respostas mais simples. Isso tudo tem que estar disciplinado no Data Processing Agreement, no acordo de processamento de dados entre controlador e operador. Então a gente tem aqui um conteúdo recomendável do Data Processing Agreement, né? A gente tem cláusulas, né, que definam quais os dados processados, por quanto tempo, a justificativa ou a finalidade do processamento, os direitos e responsabilidades, as obrigações do operador, né, principalmente a obrigação do operador só agir em conformidade com as instruções escritas do controlador, aqui eu realço bem, né, as instruções escritas, o dever de confidencialidade, né, as medidas de segurança em cada etapa do tratamento que o operador está realizando, a necessidade de concordância do controlador para a utilização de suboperadores pelo operador, tá? A atuação conjunta para atendimento das solicitações de acesso e garantia dos direitos dos titulares, além das responsabilidades junto à ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E também é interessante que conste, né, cláusula definindo a obrigação do operador informar o controlador sobre eventuais incidentes ou violações, né, à segurança de dados e à LGPD. A obrigação de eliminar ou devolver os dados pessoais no fim do contrato, né, entre controlador e operador, e as medidas de respostas a incidentes, registros de operações, né, uma série de medidas aqui de fluxo de processos, tá? Que é importante que isso esteja bem disciplinado no acordo de processamento de dados para que a atividade dos dois sejam exercidos com segurança, tá bom? Vamos trabalhar aqui alguns exemplos, né, para a gente conseguir definir quem é controlador e quem é operador de dados. Tá? O primeiro exemplo que eu trouxe aqui é a contratação de empresa de contabilidade para o processamento de folha de pagamento. Né? É um caso bem comum, né? Praticamente todo mundo todas as empresas, ou a maioria delas, tem essa figura, né, de você contratar uma empresa de contabilidade para processar a folha de pagamento. No caso do exemplo que a gente coloca, que as instruções são claras, né, que o contratante define a quem pagar, a data, os valores, qual o banco, né, o tempo, a forma de armazenamento dos dados, né, dos funcionários ali pela empresa de contabilidade, e requisitos mínimos de segurança. Contudo, né, esse contrato entre contratante e a empresa de contabilidade não define detalhes práticos. Aí fica a pergunta, quem é o controlador, quem é o operador? Nesse caso aqui, a empresa contratante ela vai ser a controladora e a empresa de contabilidade é o operador, porque neste caso a gente não tem poder decisório, né, nos aspectos mais relevantes, né, mais importantes em relação a finalidade, a forma de tratamento e essas características mais importantes, elas são definidas pelo controlador. Então a empresa de contabilidade é apenas um operador de dados. Tá? Segundo exemplo que eu trouxe é a contratação de escritório de advocacia. Aí eu coloco o escritório de advocacia, a empresa A contrata o escritório de advocacia B para representação e reclamação trabalhista. O acesso do escritório, né, ele envolve, né, um acesso a dados pessoais do reclamante. Aí o reclamante é um empregado da empresa A, né, e entre a empresa A e o escritório de advocacia há um contrato e a procuração assinada, né,
mas que não estabelecem qualquer instrução no tratamento de dados. Nesse caso, quem é controlador, quem é operador. Nesse caso aqui, os dois serão controladores. Né? A empresa A é controladora dos dados e a empresa e o escritório de advocacia também é controlador dos dados que ele está coletando ali para exercício da atividade advocatícia. Tá bom? O terceiro exemplo que eu trouxe é o da médica profissional liberal. Né? Uma médica profissional liberal armazena os prontuários e os demais dados pessoais de seus pacientes no computador do seu consultório. Nesse caso, a médica, pessoa natural, é controladora dos dados pessoais. Tá? Esse exemplo 3 e o exemplo 4, eles fazem parte de um guia que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados expediu, né, tem alguns dias, né, mais de um mês, salvo engano. E esse guia está disponível na internet, o link está aqui embaixo, mas quem quiser que eu envie o link, é só entrar em contato que eu envio o link imediatamente. Né? O quarto exemplo que eu trouxe aqui é a médica empregada de um hospital. Né? Uma médica empregada de um hospital constituído sob a forma de associação civil sem fins lucrativos. Nessa condição, atua como principal representante do hospital junto a um serviço de armazenamento de dados dos pacientes em nuvem, né? Então, é o serviço de armazenamento em nuvem, inclusive assinando os contratos correspondentes. Neste caso, o hospital, a associação civil é uma pessoa jurídica de direito privado, então ela é o controlador de dados, né, na hipótese. E a médica, por atuar sob o poder diretivo da organização, não se caracteriza como agente de tratamento, que é aquela ressalva que eu fiz lá atrás, né, sobre a definição do operador e do controlador, considerando o aspecto institucional, tá bom? Bom, é isso, pessoal. A gente fica à disposição, estão aqui nossos endereços, tá? E quem quiser entrar em contato via comentários do YouTube ou mesmo via Spotify, nosso WhatsApp está aqui embaixo, a gente está sempre à disposição. Obrigado.